Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro e Alcha sejam sobre as suas vidas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos estar continuando falando sobre a quinta trombeta do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Nós temos falado aí sobre o livro de Apocalipse, temos falado sobre escatologia, ok? O livro de Apocalipse é um livro para você entender. Davi, como assim entender? Porque tem muitas coisas que são bem difíceis, né? Ali no livro de Apocalipse. Veja bem, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Amados, se é revelação, então é para se entender. A questão que o livro de Apocalipse e muitas outras passagens nas Escrituras se tornam difíceis de se entender é porque existem muitas pessoas para darem as suas opiniões. Existem muitas linhas de pensamento, muitas linhas teológicas diversas, né, com diversidades de interpretações. Então, tudo isso aí torna o entendimento do livro de Apocalipse, por exemplo, né, bem como outras passagens das Escrituras, como difíceis de serem interpretadas. E as Escrituras não é um livro que você interpreta ele pela sua própria opinião, ok? Não é um livro que nós interpretamos as Escrituras, você não interpreta ela, eu li, a minha opinião é essa, o que eu acho é isso. Não é um livro de particular interpretação. As Escrituras devem ser interpretadas pelas próprias Escrituras. Davi, o que você quer dizer com isso? Significa que um texto das Escrituras, um texto da palavra, você precisa conhecer outras passagens das Escrituras. Então, aquele texto que você quer o entendimento e a interpretação, ele deve ser confrontado com outros textos das Escrituras. Então, quanto mais você conhecer, ou quanto mais a pessoa que te ensinar, ela tiver conhecimento profundo de outras passagens das Escrituras, né? Interpretação de outras passagens das Escrituras, mais fácil é dessa pessoa te explicar e mais fácil é de você entender, ou você mesmo pode fazer isso pela sua própria conta, ok? Você pode ler a palavra, ok? Mas muitas vezes é muito mais fácil, né? As Escrituras dizem lá em Efésios capítulo 4, né? Ela diz que o Pai, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, existem pessoas que o Pai colocou aqui como mestre, como pessoas para ensinar. Mestre não é no sentido de se impor sobre você, mas no sentido de que são pessoas que podem te ensinar da melhor maneira, que vão extrair a verdade para você. Já que eu toquei nesse assunto aí para não ficar no ar, ok? Os apóstolos que são intitulados hoje, as pessoas que têm um título de apóstolos hoje, muitos deles nem são, ok, meus amados? Porque, e nem os apóstolos se acabaram, ok? Ah, o apóstolo era só aqueles lá do Cordeiro. Não, senão o apóstolo Paulo, ele não diria isso lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11. Ele não diria que o Pai deu uns para apóstolos, outros para profetas. Se fosse assim, hoje nós não teríamos profetas, só seriam aqueles profetas do Antigo Testamento. O último profeta da Antiga Aliança, como o próprio Messias disse, foi João Batista. Ele foi o último, ok? Os profetas de hoje, eles são diferentes. Eles não dão uma nova palavra. Eles dão a palavra, ela precisa estar alinhada com a palavra que já está escrita. Você está entendendo? Os apóstolos que possam existir hoje, eles vão ser pessoas de múltiplas articulações. É alguém que acumula a função de ensinar, é alguém que ensina, que prega, que doutrina, é alguém que exerce várias funções, ok? Muitas vezes essa pessoa nem precisa ter o título de apóstolo. A verdade é, meus amados, que muitos apóstolos de verdade nem possuem esse título. E muitas pessoas que têm esse título, me desculpe aí se for o caso de você ser um apóstolo, a pessoa, muitas vezes, ela nem é um apóstolo, não é uma coisa que, não é uma divisa que se conquista, ok? E nem é uma hierarquia. A casa do Altíssimo, a obra do Altíssimo não é uma hierarquia, ok? Então, quando eu falei para você que eu sou mestre de ciência da religião, na área de religião, né? Obviamente, ciências sociais na área de religião, eu fiz o bacharel. Aqui eu não estou querendo me colocar sobre você, não, eu estou falando só para que você me conheça, ok? Para que você não pense, mais um aventureiro tentando fazer vídeo explicando a palavra. Não sou um aventureiro. Me converti há 37 anos atrás, me converti nas Assembleias de Deus, ok? Fiquei lá 10 anos e meio, quase chegando a 11, mais ou menos 11 anos. Nessa época, as Assembleias de Deus eram igrejas muito rígidas, mas, meus amados, a igreja que eu pertencia ali, não pertenço mais ela, né? Mas a igreja que eu pertencia ali era muito moderada, não era uma igreja liberal, não. Uma igreja
com ensino, com doutrina, uma igreja muito moderada. Eu tive muita sorte, não, essa palavra sorte aí não se aplica, né? Mas é só para fazer uma colocação melhor, né? Ali o presbítero, né, que agora é um pastor, né, o líder ali, um líder muito bom, uma pessoa com um ensino muito bom, um excelente ministro da palavra, né? Fui liderado como eu era jovem, nessa ocasião aí eu era jovem, eu tinha apenas 13 anos, hoje eu tenho, ao gravar esse vídeo aqui, né, novembro de 2025, então eu tenho 50 anos de idade, ok? Então eu tenho 50 anos, nessa ocasião lá eu tinha 13 anos quando me converti, então eu participava ali de um grupo de jovens, então também era uma excelente liderança, né? O irmão que liderava ali, ele juntamente com a sua esposa, né? Aliás, não era casado, acho que era mais ou menos isso, não lembro muitos detalhes, ok? Você me desculpa por isso. Então, mas era uma excelente liderança, porque eu tenho muitos arquivos aqui guardados, coisas escritas, né? Então, era uma excelente liderança, um excelente trabalho. Então, depois disso ali, eu não fiquei lá mais tempo do que isso, mais do que 11 anos. Depois disso, eu fui um presbítero auxiliando numa igreja também. Depois fui um evangelista, depois fui um pastor. Tomei conta de uma igreja só como um pastor de uma igreja. Eu tomei conta de uma igreja durante 10 anos, depois não continuei auxiliando. Nesse presente momento, eu não sou ligado a nenhuma denominação, não sou ligado a nenhuma igreja, ok? Mas isso aí não significa que eu não faça parte do corpo do Mashiach, ok? Nós somos membros particularmente. Não estou fazendo apologia de que você não fique em lugar nenhum, ok? Estou dizendo que esse é o meu caso, ok? Então vamos lá, meus amados. Vamos então falar aqui sobre a quinta trombeta. Falei um pouquinho de mim, contei um pouquinho da minha história aqui para você saber, ok? Então, como eu disse, né, quando eu falei aqui o título que eu tenho, aquilo que eu estudei, eu não quero que você me veja como um professor de teologia aqui, ok? Mas eu quero que você me veja como um irmão. Sou o teu irmão, estou aqui para te ajudar, um irmão experiente, mais experiente que você. Sabe que você concorda que existe um engano lá fora, né? Muitas pessoas enganando. E aquele que é enganado, meu irmão, pensa bem. Aquela pessoa que ela é enganada, que está sendo enganada, ele não sabe que está sendo enganado. Ele acha que está tudo bem. Então, quanto mais da palavra nós conhecermos e nós divulgarmos da palavra, melhor vai ser, ok? Então, não sou um aventureiro, não me converti em 1988 e depois eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube, pulou todo esse tempo, eu não fiz mais nada e comecei a pregar aqui no YouTube. Não, meu amado, já preguei em trem, já preguei em praça, já preguei em tudo quanto é lugar que você imaginar, ok? Não prego mais em trem, não prego mais em praça, no trem não pode, é proibido, alguns pregam, mas é contra a lei, mas aonde eu tenho oportunidade eu falo e aqui é muito fácil, é bem mais fácil de pregar, ok? Então veja bem, meus amados, estou aqui como irmão para participar com você a minha experiência, para ajudar para que nós possamos chegar no céu, para que nós possamos estar ali juntos, ok? Então essa é a nossa intenção. Não estou aqui para pedir o seu dinheiro, embora eu receba ajuda de muitos irmãos, e eu louvo ao Criador pela vida dessas pessoas, mas acho que você nunca vai ter me visto aqui, eu aqui pedindo dinheiro aqui, ok? Não estou aqui para pedir o seu dinheiro, estou aqui para compartilhar coisas espirituais. Esse é o meu principal interesse. Diferente de muitos membros. Não estou aqui para julgar ninguém, mas diferente de muitos membros que falam, manda dinheiro para cá, porque nós precisamos pregar a palavra. Esse é o argumento deles. Meus amados, há 20, 30 anos atrás, aí tinha esse argumento, né? Ah, porque se você não ajudar, a igreja não vai poder, eu não vou poder continuar com o trabalho na televisão. Ou no rádio, eu não vou poder continuar, ou eu não vou poder entrar. Meus amados, agora diga uma coisa. Com o advento da internet, por exemplo, quando a pessoa precisa de apenas um celular barato, que é o meu caso aqui, estou botando um celular aqui, estou gravando e você sobe o vídeo para o YouTube ou para qualquer rede social e a palavra é pregada. Qual é o motivo da pessoa ficar pedindo dinheiro o tempo todo? Qual é o motivo? Fala aí. A não sei que você estiver querendo ser enganado. Mas, Davi, não existe necessidade de nós ajudarmos a obra? Sim, existe a necessidade. Você precisa pedir o discernimento, que é para você não ficar patrocinando mercenário aí, ok? Não vou me estender nesse assunto, porque o meu assunto aqui, como eu disse, é a quinta trombeta. Então vamos lá, meus amados, vamos começar a falar sobre esse assunto aí, a quinta trombeta do livro de Apocalipse. Ela faz o quê? Ela marca, meus amados, o início de tormentos nunca antes vistos sobre a terra. Quando o anjo ele toca essa trombeta aí, João ele vê uma estrela que cai do céu. Davi, que estrela é essa?
Essa estrela aí é um anjo que perdeu a sua posição celestial, que ele está suspenso no domo celeste. Ok? É o que eu posso falar nesse momento aqui, senão o vídeo fica longo. E para esse anjo é dado a chave do poço do abismo. E quando ele abre, uma fumaça espessa sobe, escurecendo o sol e o ar, toda a atmosfera, representando trevas espirituais profundas. Mas tudo isso aí vai acontecer literal dentro do tempo da grande tribulação. Então, dessa fumaça, meus amados, surgem criaturas semelhantes a gafanhotos, mas com aparência aterrorizante, são, como diz lá, né, rostos de humanos, cabelos de mulher, dente de leão, couraça de ferro e asas que soam como carros de guerra. Tem gente que diz assim, Davi, isso aí são os drones, né, que vão ser colocados. Não, não é, são criaturas mesmo. Eles não têm poder para destruir, mas para atormentar aqueles que não têm o selo do Altíssimo nas suas vidas, mesmo dentro do período tribulacional. Okay? Então, por 5 meses, o sofrimento ele vai ser tão grande que os homens das Escrituras dizem, são 12 versículos descritos lá, só para essa trombeta, vão desejar a morte, mas a morte vai fugir deles. É interessante. Okay? Então, o rei desses seres, que é o anjo do abismo, do hebraico significa Abaddon, e do grego significa Apolion, que significa destruidor, em ambas as traduções, essa trombeta revela o auge da enganação espiritual, quando as forças demoníacas elas vão ser liberadas para afligir a humanidade, meus amados. Ok? Então, para terminar, né, a quinta trombeta ela não é apenas um evento futuro, mas um alerta presente. O mundo ele caminha para uma escuridão espiritual cada vez mais densa. E somente aqueles que pertencem a Yahweh, o Altíssimo, Todo-Poderoso Rei da Glória, selados com o Machia, vão escapar desse tormento anunciado. Eu deixo essa palavra no teu coração. Verifica outros vídeos aí do nosso canal. Você assiste esses vídeos aí, compartilha com outra pessoa para que nós possamos fazer com que a palavra possa chegar a outras pessoas e elas possam ser abençoadas também. Que o Altíssimo Yahweh abençoe você, que Yahshua o Cordeiro abençoe você, a sua casa, te fortaleça, te dê saúde, te dê orientação que você estiver precisando, ou conforto, que console você através do Espírito do Altíssimo, que nós possamos nos encontrar então no próximo vídeo. Amém? Até lá!